Ó, hoje nós vamos conversar sobre a estrutura, algumas estruturas, e vamos tentar trazer uma visão diferenciada delas. Não de forma conclusiva, porque essa conclusão acontece individualmente. Todo o processo da inteligibilidade e da inteligência é um processo individual. Eu posso concordar e criar mecanismos para convencer alguém, mas o ponto-chave, quando você faz esse trabalho, é desenvolver essa conversa interna. Esse trabalho você tem que fazer individualmente. Não dá para ser, olha, o meu vizinho vai lá, estuda por mim e eu vou ficando inteligência. Não. Se eu pegar um monte de livro de filosofia, eu posso ter um caminho, uma técnica, uma estrutura, entendeu? Só que se eu não fizer essa coisa com a realidade em si, se eu não atualizar essa informação, aquilo que eu pego, uma técnica filosófica, uma estrutura de pensamento, se eu não aplicar diretamente a estrutura da realidade e fazer esse trabalho com a informação, eu só absorver e ficar repetindo o que o filósofo falou, por mais correto que esteja, você só vai ser um papagaio fazendo blá blá blá, entendeu? Você não vai entender nada de nada. Quando você se deparar com uma coisa, você fala assim, não, o que o tal filósofo queria dizer com isso? Não, peraí. Você não tem que fazer isso. Não é tal filósofo. O filósofo estava mostrando a coisa para você. Estava mostrando a forma que ele estava fazendo aquilo. Entendeu? Você pode usar a técnica de um, a técnica de outro, pegar uma informação de um, de outro, mas o mais importante é você mesmo fazer. Você fazer a avaliação. Você não consegue fazer como tal filósofo faz essa avaliação. Faça erraticamente do seu jeito. Entenda que essa transformação, ela não é um tratado, não é uma coisa que você vai pegar e olha, esse é um tratado de lógica. Não é isso. Não que você esteja criando a sua própria filosofia, isso é besteira, entendeu? A questão de criar filosofia, se você por acaso gerar uma estrutura filosófica e por acaso, com o tempo, você entender que é diferente das outras pessoas, você passa. Entendeu? Agora, de mais a mais, o ponto principal da filosofia é entender a própria realidade. E entender a própria realidade é perceber ela diretamente. Entende? Não é perceber através de um discurso. É perceber instantaneamente. Quando alguém está falando alguma coisa para você, você percebe aquilo. Percebe o caminho que a pessoa está usando. É uma construção individual. Entende? Em tempo real. Viver filosoficamente. Ninguém pode viver filosoficamente. Eu acredito que ninguém consegue viver sem filosofia. As pessoas conseguem, ser mandado, viver debaixo do chapéu de leis, de regras, entendeu? Mas compreender as coisas não compreende. Compreender assim, naquele nível pueril e dentro de aspecto que outras pessoas que pensaram deixaram, entendeu? Através de livros, através de coisas. Tem pessoas que são extremamente eruditas, falam muito bem, escrevem muito bem, só que intelectivamente são vazias. Por quê? Porque não tem a compreensão da estrutura da realidade em si. Consegue resolver assuntos práticos? Sim, consegue resolver assuntos práticos, mas ela não consegue perceber, ela olha um copo, para ela é só um copo, entendeu? Ela não percebe que tem toda uma dimensão interna
que tem todo um processo que trouxe aquele copo até ali, que passou por mãos de várias pessoas, e tem uma história, uma dimensão histórica, entendeu? Em relação àquele copo. É um simples copo, mas para ela é só um objeto de venda, é um objeto para você tomar água. Você não para e pensa sobre esse copo, a história desse copo, toda a dimensão da empresa que gerou esse copo, entendeu? Tudo que transformou a vida dessas pessoas, entende? E o que aquele copo afeta a vida da pessoa, entendeu? A criação daquele copo, por mais que seja uma cópia de uma criação que foi feita há milhões de anos atrás, é exagero, hiperbólico, há muito tempo atrás, entendeu? Que já se perdeu na história, mas aquela história existe naquele copo. Toda a dimensão daquele copo faz aquela estrutura ser mais do que ela mesma, entendeu? E você só percebe isso quando você olha com atenção. E qual o assunto que você olha com atenção? Qualquer assunto do seu interesse. Você pode pensar estruturalmente algo que seja relativamente inóspito para as pessoas, seja uma coisa que você olha e fala assim, é um deserto para mim. Isso aí não significa muita coisa para mim, não significa nada, entendeu? Mas para você, se tiver algum significado, é ali que vai desenvolver sua inteligência. Vamos colocar assim, o comportamento humano atual. Se a gente parar para analisar, tudo ao nosso redor está morto. Tudo que o ser humano cria, ele cria algo morto. Se você pensar como que as pessoas estão vendo as coisas e vendo a si mesmo, será que não é porque elas estão rodeadas por coisas mortas? Quando você é jovem, é como se fosse um tênis novo, uma novidade. Tudo é novidade. Tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é fantástico. Com uma coisa nova, né? E sendo uma coisa nova, todo mundo olha e fala assim, nossa, que energia, isso é perfeito, entendeu? Quando você está tratando de algo criado pelo homem, vamos colocar um tênis, para ele chegar ao último tênis de última geração, ele fez vários outros tênis, fez vários outros testes, e aquele é o mais apropriado para esse tipo de atividade, aquele é mais apropriado para aquele outro tipo de atividade. E essas atividades, elas são pensadas em detalhes. Então, cada geração de tênis tem um produto novo, tem uma qualidade melhor. Vamos supor que está em ascensão esse tênis. A empresa está focada exclusivamente em fazer um tênis tecnologicamente perfeito. Então, cada novo tênis é um melhoramento do tênis anterior. Entendeu? Quando você trata de um ser humano, não. O ser humano, ele não tem esse desenvolvimento interno. Cada ser humano é como uma semente de uma nova planta. Ele tem toda a estrutura interna da planta e ele precisa de todo um desenvolvimento. Porém, a gente está vivendo em um mundo cercado por coisas mortas, não coisas vivas. E essa associação, ou ela é feita de forma a manipular a própria estrutura de pensamento por algumas entidades, entendeu? Para te dar a sensação, e como você está cercado por coisas mortas, automaticamente quando alguém te chama a atenção para alguma forma mental, assim, nós estamos nos desenvolvendo, nós estamos evoluindo,
Tá, você está evoluindo a tecnologia, você está ficando com tecnologia gradativamente melhor, porque as empresas estão ganhando know-how sobre isso. Mas isso não acontece com o ser humano, isso não acontece com a coisa viva. A coisa viva não está sofrendo uma evolução. A coisa viva continua sendo uma coisa viva. Uma árvore continua sendo uma árvore. Um ser humano continua sendo um ser humano. Vai nascer, crescer, se desenvolver, absorver o que tem ali na Terra. Só que quando eu faço essa inversão para a coisa morta, a coisa morta ela é o último estágio da vida. Entendeu? A morte é o último estágio da vida, é o processo de deterioração. Então, quando eu crio algo novo, quando eu gero algo novo, ele está em perfeita ordem, mas ele está morto. Então, se ele está morto, é necessário que ele passe por um processo de degradação. Então, ele sofre desgaste, ele vai se deteriorando. Todas as coisas criadas pelo homem tende a deteriorar, porque é morta. Então, mas a percepção da criação de algo novo, entendeu? E do avanço, do melhor, foi transferido para o ser humano, como se o ser humano fosse criado pelo próprio ser humano. E como se o ser humano fosse uma coisa morta, desenvolvida através de novos tempos, que é um absurdo. O ser humano é uma criatura viva que cada um ele vai absorver de novo toda essa estrutura que o ser humano criou. Só que se ele não absorver o que foi criado anteriormente, se ele não for lá atrás e pegar todas as estruturas antigas e reabsorver elas e fazer uma nova atualização individual da realidade, o que vai acontecer é que necessariamente ele vai ser nutrido com coisas fúteis. Por quê? Porque nutrido com facilidades, coisas que já não existem mais e era uma dificuldade que gerava um reforço para a percepção, hoje em dia não existe mais. Hoje em dia você não tem muito esforço, você não está cercado pela natureza que você tem que se proteger dela. Pelo contrário, você está cercado por seres humanos. Então você não tem mais o mito do jacaré que pode te comer se você marcar na beira do rio. Mas você tem o mito do cara que pode te matar se você sair. Entendeu? Se você sair à noite ou entrar num lugar mais violento, você pode morrer. Então, antes, quando você endeusava as criaturas pela periculosidade dela, você faz isso em relação a outros humanos. Então, você endeusa pessoas que você tem medo. Ou seja, marginais. Lógico que a cultura, a sociedade, de certa forma, ajuda você a deteriorar mais ou deteriorar menos. Existe um processo de engenharia social que acontece na separação das pessoas, colocando nas escolas e tudo mais. Não que a escola seja de todo ruim. A questão não é a escola em si. Você não tem que lutar contra a escola. Você não tem que lutar contra a sociedade. Você tem que necessariamente buscar absorver aquilo que não foi dado. Individualmente, você tem que absorver as estruturas e analisar as coisas como elas são. Então, a gente é cercado por uma natureza morta. A gente começa a se perceber como algo parecido. Daí as pessoas começam a prestar atenção e falar assim, bom, eu tenho que necessariamente me manter jovem. Como se você fizesse uma manutenção de um carro. Eu não posso ser um carro novo, mas eu vou fazer a manutenção do carro antigo.
Daí você se preocupa exageradamente com a saúde, exageradamente com a estética, exageradamente com procedimentos para que você pareça jovem. E você continua se preocupando com o comportamento das pessoas para ver o quão envelhecendo você está. Quanto tempo... Olha, os jovens estão agindo dessa forma. Então, eu continuo naquela fase adolescente de me preocupar com as pessoas do meu lado, porque eu quero me manter naquela atualidade. Então você vê algumas pessoas idosas e a pessoa fala assim, nossa, eu queria quando ficar velho, eu vou querer ficar um velho que nem você, super pra frente. E a pessoa é um retardado. Por quê? Porque não saiu da adolescência. Entendeu? Não tem a percepção da realidade. Não atualizou nada na sua cabeça. No entanto, a pergunta é, isso é um processo de engenharia social que alguém deliberadamente chegou e falou assim, não, vamos trabalhar essa informação? Ou isso é o próprio resíduo das coisas da natureza que nós vivemos, da estrutura natural que nós vivemos? Nós naturalmente estamos cercados por coisas mortas. Acreditamos que isso é a realidade. E coisas mortas são criadas, belas, bonitas e maravilhosas. Só que as coisas mortas tendem a sair desse ponto e degradação. Entendeu? Então, quando sai um lançamento de um produto novo, é um adolescente. Todo mundo quer, todo mundo acha lindo, está saindo para a vida. Você vai passando os anos, aquilo vai perdendo valor, perdendo valor, perdendo valor, perdendo valor e termina com você jogando fora, no lixo. Ficou velho. Entendeu? Uma coisa viva, uma estrutura viva, ela nasce, ela vai absorvendo coisas, vai mudando, vai passando por aquele processo de percepção, entendendo determinadas coisas, e aquilo vai mudando a estrutura interna eu estou falando do ser humano, vai mudando a estrutura interna do ser humano e ele vai dimensionando, ampliando a dimensão. Ampliando a dimensão e entendendo mais nitidamente a realidade. Ele olha para as coisas, ele tem referências durante todo o processo da sua vida. Porque, lógico, se ele prestou atenção na estrutura da realidade, se ele se preocupou e falou assim, eu quero entender esse negócio. Ah, não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero... Tá, bom, se você é um comerciante, necessariamente você vai se preocupar com o negócio do dia. Toda a sua relação de poder vai ser o quanto você pode ganhar agora. É a coisa prática, entendeu? O que eu estou falando é da dimensão atemporal. Porque todo o poder temporal, seja como um comerciante, ou seja como uma relação de nobreza, de poder, ela tem o espectro de positivo e negativo. Entendeu? Ele tem essas duas dimensões. Porque ele é dentro do tempo e depende de uma estrutura de linguagem e depende da coisa temporal. Então, você pode buscar um caminho mais difícil, e necessariamente ter uma inteligência, e essa inteligência convencer as pessoas de forma menor, uma quantidade menor de pessoas, mas de forma aquilo construir alguma coisa. Mas se você amplia, porque você quer um poder que é gigante, você necessariamente vai degradar esse poder. Então, do melhor você vai passar para o mediano, e se você for
for muito inteligente, você vai ficar no mediano. Porque se você ampliar esse poder, você vai ficar no pior mesmo. Entendeu? E assim, quanto mais as pessoas não compreendem a realidade em si, mais elas atribuem o poder para uma pessoa. Quanto mais elas não compreendem, mais ela entrega a sua vida para uma outra pessoa. Porque o não entender alguma coisa já é um princípio de que você tem uma certa preguiça mental. Você tem uma preguiça de analisar as coisas ou um desinteresse natural. Então você necessariamente entrega para aquela pessoa que você fala assim, nossa, que pessoa maravilhosa. Você entrega o poder para essa pessoa e essa pessoa manipula uma grande quantidade de pessoas. E essa pessoa não é que ela é burra, por isso que ela faz o mal para as pessoas. Não, pelo contrário. Ela é inteligente, mas o poder temporal, ele pode te corromper, porque ele é coletivo. Todo poder temporal é coletivo. Entendeu? Seja o imediato, como o poder do vendedor, ou seja, como o nobre, um poder de um político, ou de um advogado, ou de um médico. Ele tem um prazo de validade. O prazo é a vida da própria pessoa, ou daquela entidade, ou daquela estrutura. Agora, o poder atemporal, ele não é destrutivo. Por que ele não é destrutivo? Porque ele é individual. E mesmo que você se destrua, entendeu? Mesmo que você corrompa e destrua toda aquela coisa, ele vai destruir a você mesmo. Entendeu? Se tivesse um aspecto negativo. Entendeu? Se tiver um aspecto negativo. Porque tudo pode ter um princípio positivo e negativo. Mas fica meio complicado porque, como ele não te expande o poder para a temporalidade, o poder atemporal, ele busca a verdade em si. Ele não está a fim de transformar a vida de ninguém. Quando eu entrego algo para você, eu falo assim, ó, faça. Porque se você não fizer, você não tem. Esse é o poder atemporal. Eu não estou prometendo uma coisa para você, falo assim, olha, vem cá que eu vou te ensinar a fazer uma coisa legal para você vai ganhar muito dinheiro, vai se transformar em uma coisa. E olha, siga o que eu estou falando, não é bem por aí. Olha, se você tiver a disposição para atuar dessa forma, para fazer esse exercício, para o tempo todo olhar para perceber as coisas, você vai ter uma recompensa. Essa recompensa é a ampliação da sua visão. Não é como um pensamento, porque pensamento é uma linguagem. Não é como uma fala, porque fala é uma linguagem. Entendeu? Quando eu falo para você, eu estou pegando uma coisa que é desse tamanho, passando por um funil e passando para você. Aquela coisa bate na realidade, você olha aquela coisa na realidade, pega o que você consegue dessa realidade, entra dentro da sua cabeça e você espalha lá por dentro. Então, é mínimo o que eu estou passando para você. Agora, quando você está olhando para a coisa em si, você está olhando para a coisa do tamanho que ela é. Entendeu? Você está olhando os detalhes e esses detalhes está dimensionando de forma muito maior para você do que a linguagem pode expressar. Porque às vezes você pode expressar uma coisa, mas é muito superficial do que você entende. Entende? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer quase que diariamente. Perceber, olha, estou percebendo que existe uma coisa na realidade. Essa coisa na realidade acontece mais ou menos assim. Eu percebo que o ser humano está em inversão do tempo. Ele está achando que as pessoas mais novas são melhores.
Não são. São pessoas que têm as mesmas características de pessoas das 50 anos atrás. Ah, mas temos mais informação. Aonde? Dentro da cabeça das pessoas? Não. Pelo contrário, existe muita divisão de informação. Muita informação desencontrada que você tem que vasculhar. Então, às vezes, a quantidade de informação acaba te prejudicando, porque tem muito interesse nisso. Então, você tem que pegar a coisa que você está vendo e tentar compreender dialeticamente, trabalhar ela dentro da sua cabeça e absorver a cada dia a coisa em si em tempo real. Livros, para você pegar, você faz um comparativo com a realidade. São estruturas bem formadas que você faz um comparativo com a realidade, vê se aquilo é real na prática. Tenta pensar aquilo na prática. Tenta aplicar a sua vida, fazer um análogo com a sua vida. Porque se você não fizer um análogo da sua vida, você pode ficar estudando que não vai resolver nada. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. E no próximo vídeo eu vou tentar desenvolver alguma coisa diferente, mas seguindo mais ou menos nessa linha. Tá ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.